Oi, eu sou a Érica, tenho 35 anos, sou casada, tenho um filho de 2 anos e 4 meses aqui conosco e temos um filho no céu. Eu vou contar um pouquinho da história da nossa perda gestacional e o que a gente tem aprendido até então. Em setembro passado, eu estava com 9 semanas de gestação, já havia começado o pré-natal, já tinha feito os primeiros exames, escutado o coraçãozinho do bebê, estava tudo indo certo. Até que eu e meu filho pegamos uma virose e fomos para o hospital. Fomos medicados, tudo normal, e a médica que atendeu achou melhor eu fazer um ultrassom só para garantir que estava tudo bem. Fui tranquila fazer o exame, mas logo no início, quando eu achei que o médico estava demorando muito para falar alguma coisa, achei que estava algo estranho. Ele perguntou se eu já tinha feito pré-natal, se estava tudo certo com o bebê, eu disse que sim, e ele me respondeu que ele não estava ouvindo os batimentos cardíacos. Virou a tela do ultrassom para mim, eu vi que realmente o que ele estava falando era verdade, mas naquele momento eu me sentia como Jesus no Getsemane, pedindo para que Deus afastasse de nós aquele cálice. Saímos deste hospital. Entrei em contato por telefone com o médico com quem eu fazia o pré-natal e ele me aconselhou a ir para um outro lugar. Cheguei nesse outro hospital, fiz outro ultrassom e aí foi confirmado aquilo que nós não queríamos que se confirmasse. O médico que me atendeu lá me deu todas as orientações, foi super carinhoso comigo, mas naquele momento eu não conseguia pensar muito no que era o mais indicado a fazer e acabei optando pela curetagem. Foi um procedimento rápido, tranquilo, não senti dor, mas é muito difícil você dormir grávida e não acordar grávida. E ter que trabalhar a sua cabeça que a partir daquele momento você não coloca mais a mão na sua barriga para fazer carinho como você já estava se habituando a fazer, que os remédios que estão na sua casa, que você estava tomando para gestação, você não vai consumir mais, enfim. Diferente de uma morte, quando você tem um processo de enterro e de velório, para pelo menos começar a aceitar toda essa situação, uma perda gestacional é o abrupto, né? É o repentino. É você ser lançada numa situação com a qual você não contava. Principalmente no meu caso, que achava que uma segunda gestação era bem mais tranquila, que eu não corria risco nenhum de aborto espontâneo, então assim, não existem certezas, né? O que existe é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ainda no hospital, eu decidi que eu ia viver aquele momento, me permitir viver, não ia ter pressa em querer mostrar para as pessoas que estava tudo bem. Que eu ia buscar outras pessoas, grupos na internet que também já tinham passado por essa situação e que da melhor maneira, enfim, dentro do possível, nós tentaríamos entender por que com a gente, por que é que a gente estava passando por tudo aquilo. Foi muito feliz a nossa ideia de compartilhar com as outras pessoas a dor que nós estávamos passando, principalmente pela quantidade de oração que nós recebemos, que para nós foi muito importante, porque naquele momento eu estava vivendo uma dor e meu esposo estava vivendo outra. Ele não conseguia rezar por mim ou por ele. Então, foram as orações das outras pessoas que nos sustentaram, que nos permitiram pelo menos manter a sanidade, né? E a fé, claro. Num segundo momento, nesses grupos de partilha, eu pude conhecer a experiência de outras pessoas, conhecer dores bem mais doídas do que a minha, mas também eu pude ver que algumas coisas que eu estava sentindo não era errado, não era anormal, mas que todo mundo passava por esse processo. Em primeiro lugar, você realiza uma curetagem numa maternidade. E não tem nada mais difícil do que passar uma noite rodeada de quartos, onde todo mundo está celebrando a vida, o nascimento, as lembrancinhas nas portas de cada quarto e você ali vivendo o seu momento. Voltar para a realidade, voltar para casa, encontrar com todas as gestantes do mundo, com os chás de bebê, com as notícias que as pessoas estavam engravidando e não poder contar isso para ninguém, porque a maioria das pessoas não recebe isso bem.
acha que você tá com inveja, que você não é feliz, né? Não tá feliz com a felicidade do outro, que você é um mau cristão, né? Mas é só a nossa humanidade desejando estar vivendo mesmo que parece que todo mundo tá vivendo menos você, né? E neste grupo a gente consegue se entender e aceitar que todo mundo passa por isso em algum momento, né? Que você não é uma má pessoa, você só queria estar passando pelo que todo mundo está passando. E o diferente, né? E a diferença é colocar tudo isso diante de Deus realmente, né? Todos esses sentimentos que se a gente realmente começar a dar vazão, espaço demais para eles, aí realmente vai se tornar algo perigoso, mas que não é errado de você sentir. Outra coisa que muitas pessoas que perdem o bebê passam, né, e a gente também passou um pouquinho por isso, é que infelizmente as pessoas elas têm o costume de usarem a régua delas para medir a dor do outro. Então, o que as outras pessoas sentem sempre tá demais, sempre já é muita frescura, não precisa ser desse jeito, né? E ouvindo as histórias de outras pessoas, eu também percebi que é assim com todo mundo, né? Que infelizmente algumas pessoas, inclusive, têm que ouvir: nossa, até quando você vai ficar sofrendo por conta desse bebê que você nem conheceu? E na verdade, essa pergunta ela tem que ser respondida com uma outra pergunta, né? Até quando você vai amar o filho que você tem, que está aí do teu lado, né? Já tem prazo de validade para acabar esse amor? Lógico que a resposta é não. Então, da mesma forma, nós, né? É um amor misturado com dor e que não vai deixar de existir. Lógico que se aprofundar demais na dor é cair possivelmente numa depressão e não é isso, né? Se realmente a gente percebe que alguém está caminhando para esse lado, a gente precisa agir enfaticamente, espiritualmente e também com uma ajuda psicológica e psiquiátrica necessária. Mas nós precisamos respeitar os processos das pessoas, né? E parar de achar que, tipo, eu não faria assim, então a outra pessoa não deve fazer. Mas se for uma situação como essa que ninguém nunca passou, né? Como é que você pode dizer de que maneira você agiria, né? E essa foi uma das coisas que eu aprendi, que por mais que a minha perda gestacional não me trouxesse dor física, eu não tive cólica, não tive sangramento nem nada, ela me causou uma dor tão grande por dentro, né, no meu coração, que ela foi capaz de me trazer uma dor física, né? Eu sentia no meu corpo a dor de tudo aquilo que eu estava passando. Mas também foi possível que a gente trouxesse, com o passar dos dias, os propósitos e tudo aquilo que a gente tinha que aprender com essa nossa história, porque ela é nossa, né? Porque o filho é nosso, porque aconteceu com a gente. Então, às vezes a gente fica fugindo muito da dor, tentando mostrar para todo mundo que a gente tá bem logo, não quer tocar no assunto, enfim, realmente são reações muito particulares. Mas perceber o que é que a gente tem que aprender com situações difíceis assim é muito importante, né? Talvez seja pra gente deixar de ser menos orgulhoso, ser menos orgulhoso, né? Deixar de ser egoísta, deixar de ser materialista, né? Porque dinheiro no mundo, dinheiro nenhum no mundo compra uma vida, traz uma vida de volta, e vale a pena você correr, enfim, correr atrás de tantas coisas que de repente aquilo que é mais importante você não, né, não conseguiu segurar, enfim. Ou para mudar o nosso relacionamento como família, como cristão, como casal, enfim. Toda dor nos traz um ensinamento. E se a gente se apressa muito em se livrar dessa dor, a gente acaba não aprendendo o que ela tem para nos ensinar. E talvez esse seja o ponto mais importante de todas as perdas que a gente passa, né? É aprender o que é que a gente precisa mudar com tudo isso, né? O que é que em nós precisa melhorar. Aqui, né, na nossa família, algo que mudou bruscamente é o olhar que nós temos agora um para o outro, né? Ninguém mais é a razão da nossa felicidade a não sermos nós, né? Não que já não fosse, mas agora sim, nós temos a real importância do que cada um de nós, eu, meu esposo, nosso filho, temos no papel, qual é o nosso papel na felicidade um do outro. E nós nos bastamos, né? Nós somos tudo um para o outro. E isso é uma coisa que veio a partir desse sofrimento, dessa dor,
e aprendemos também a cuidar mais do nosso tempo, do tempo que nós passávamos talvez ajoelhados diante do Deus dinheiro, né? Enfim, lições. Tô com uma colinha aqui para não me perder nos assuntos, mas e acima de qualquer coisa, é importante que a gente entenda que a vontade de Deus, ela é soberana. Mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a sofrimentos, é pensar que o caminho é de cruz. É lembrar de Jesus, é lembrar do que ele passou e que ele precisou sofrer para alcançar a nossa salvação e a ressurreição de todos nós. Então, se a cruz nos foi dada, né, então que a gente possa carregar, ora sozinhos, caindo, levantando, precisando da ajuda de outras pessoas e aceitando essa ajuda, mas entender que não é a má energia de outras pessoas que vai fazer com que eu perca um bebê, né? Nada disso é superior à vontade de Deus, né? E é nisso que eu acredito. Inclusive, nós não esperamos passar o tempo de risco para contar para as pessoas que nós estávamos, né, grávidos. A gente contou assim que a gente soube, porque a gente acredita que maior do que qualquer pessoa que possa desejar algum mal para nós, e isso a gente nem acredita que haja, é a vontade de Deus, né? É aquilo que Deus quer para nós e que cada um de nós já tem um tempo pré-estabelecido para existir, né? E é isso que a gente tem que aceitar e confiar. Ir atrás dos médicos, da opinião médica, o que é que a gente precisa fazer, se precisa se alimentar melhor, se precisa se medicar, se precisa perder peso, ganhar peso, enfim. Ir atrás do que os médicos falam, né, a respeito do que motivou essa perda gestacional. No meu caso, não teve nenhum problema meu, mas provavelmente o que o médico diz é que foi uma má formação deste bebê e aí o corpo já interrompe né, a gestação. E, enfim, é isso. Outra coisa também que nos ajuda a viver melhor tanto esse processo de perda, quanto o processo de espera por uma nova gestação, ou até mesmo as pessoas que nunca conseguiram engravidar, ou que, enfim, a gente está vivendo errado a nossa maternidade em alguma forma, foi algo que eu aprendi nesses grupos de partilha. Não sei se todo mundo acredita, mas é algo que eu me peguei muito e eu acho que isso pode trazer uma luz aí para muita gente. Que são palavras que nós falamos em algum momento da nossa vida e que isso repercute, é como se a gente tivesse feito um voto, um tipo de voto, para que determinadas coisas não acontecessem. Por exemplo, quando em algum momento você pode ter dito, até mesmo brincando, que você jamais iria engravidar, ou que Deus te livrasse de uma gravidez, ou que você só queria ter meninas, ou que você só queria ter meninos, ou algum dia que você viu alguma grávida na rua e você teve, enfim, repugnância daquela imagem, achou uma grávida feia, ou das vezes em que você chegou a criticar, né, e falar que você jamais seria uma pessoa que teria muitos filhos, um filho atrás do outro, enfim. As nossas palavras têm muito poder. Né? E o nosso subconsciente registra, e para aqueles que acreditam, o mundo espiritual também. E todas essas coisas que a gente pode ter dito ou vivido em algum momento podem sim atrapalhar a nossa gestação, né, a nossa gravidez, a dificuldade que nós temos em engravidar e até mesmo a forma que nós temos vivido hoje a nossa maternidade, a criação dos nossos filhos, a preocupação com o que os outros vão falar, enfim, né, tudo isso está também ligado a comportamentos, a coisas que a gente pode ter feito uma vez na vida, nem se recorda mais, mas ainda reflete, né? Porque, como eu disse, as nossas palavras têm poder. Então, eu acredito que seja importante, é algo que eu faço, pedir perdão para Deus, né? Por qualquer vez que eu tenha dito coisas desse tipo, que eu tenha não querido ser mãe, não querido engravidar, que eu tenha tido algum tipo de preferência, enfim. Eu peço para que Deus me perdoe realmente por algum momento que eu tenha feito isso e convido você, talvez, que se identifique com isso, mas que a gente possa realmente, né, pedir perdão, porque às vezes a gente falou sem pensar, foi uma brincadeira, enfim, mas isso pode refletir muito na nossa maternidade, né? Então, se achar até necessário se confessar assim que possível, enfim. Mas realmente é quebrar, né? Desfazer essas palavras, o peso dessas palavras na nossa vida,
né? Porque ainda mais no mundo que nós temos vivido, aonde a maternidade está sendo tão combatida, né? Aonde as crianças já morrem no ideológico, né? As mulheres nem pensam mais em ser mães. Nós temos que tratar bem da nossa maternidade, do jeito que nós estamos criando os nossos filhos, enfim, porque é algo tão maravilhoso fazer parte do processo da criação de Deus, né? Do milagre da vida. E feito tudo isso, buscado a medicina, aceitado a vontade de Deus, quebrado da nossa vida qualquer palavra que a gente tenha dito que tenha interferido no processo, é seguir abraçando a cruz, né? E lembrar que é esse o caminho e que um dia nós entenderemos por quê. É importante que durante esse processo, e é o que eu faço, é respeitar os meus momentos, né? Nem todos os dias são fáceis, nem todos os dias são felizes. Eu me pego em muitos momentos assim, sentada e com o pensamento longe, enfim, lembrando de tudo que eu passei, e eu respeito isso, eu respeito esses dias, eu respeito esses momentos, e nós fazemos isso aqui em casa, mas nós não deixamos que eles durem mais tempo do que eles têm que durar, né? E eu acredito que um dia nós vamos entender porque nós passamos por isso, e o mais importante é que mesmo a nossa dor seja um testemunho, né? Seja uma história, seja uma forma de mostrar que Deus é bom o tempo todo, né? Mesmo sem que a gente entenda. Filhos são bênção e eles nos motivam, nos ajudam a ir para o céu, né? Aqueles filhos que nós temos conosco, eles nos motivam a ser melhores para a gente poder educá-los e darmos sempre bons exemplos, né? E os filhos que já nos aguardam na eternidade, eles nos motivam a ser melhores para que a gente um dia possa encontrar com eles, conhecê-los, abraçá-los, cheirá-los, né? Reconhecê-los, na verdade, e dar esse abraço que ficou guardado para a eternidade, que dói não poder entregar agora, mas que está reservado. É um espaço de tempo para que tudo isso aconteça, né? Então, que a cada dia mais também os nossos filhos daqui e do céu nos motivem a sermos mais santos, para que a nossa família ela se reúna e se complete, né? Enquanto lá aguardamos, é cruz, é esperança, é oração, quedas e levantar, sempre, 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 porque Deus sabe. Se essa espada de dor teve que transpassar a minha alma e a alma de tanta gente, um dia nós vamos entender o porquê, né? Mais sofrimento teve Jesus por cada um de nós. Se você acha que o que eu partilhei aqui vai servir para alguém, compartilhe esse vídeo, né? Mande para alguém que você saiba que também passou por uma situação parecida, não se sente acolhida, enfim. Eu acredito que esse seja um assunto que a gente precisa falar mais, para que a gente entenda que não é só conosco e que as dores não acontecem só conosco, mas que vai passar. Deus sabe de todas as coisas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus.